Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula de número 4. Nós vamos tratar a disciplina de noções de projetos de estradas, no curso técnico de estradas do IFPI, dos sistemas de coordenadas aplicado ao projeto de rodovias. Então, essa temática vai se desenvolver dentro dos seguintes elementos. Primeiro, vamos falar da representação cartográfica da Terra, para você entender, sistema de referências mais adequado e o sistema de referência brasileiro. Depois, os princípios das projeções cartográficas, para entender como é que você tira uma superfície 3D e coloca ela no plano, seria o projeto de uma rodovia, por exemplo. Os princípios de coordenadas, do sistema de coordenadas mais utilizados, o sistema de coordenadas geográfico, muito conhecido, latitude e longitude, e o sistema UTM. Depois, vamos falar do sistema de coordenadas geocêntrico, né? Especificamente latitude e longitude, especificamente do sistema UTM, do sistema UTM para o Brasil e do sistema UTM aplicado em um exemplo do projeto rodoviário, né? E nesse ponto eu queria incentivar o seguinte, que é justamente tudo que nós vamos ver é um conceito bem novo para vocês, que é uma coisa meio externa à engenharia rodoviária. Mas vocês vão ver lá no final, nesse último tópico, que um dos projetos, por exemplo, a nota de serviço terraplenagem, ela exige que você entenda coordenadas UTM para conseguir no campo localizar o ponto onde você vai executar o serviço com as máquinas de terraplanear o solo para receber depois o pavimento. Então, por isso a importância. Então, eu peço que vocês tenham bastante atenção nos conteúdos que são um tanto abstratos, para lá no final você entender por que a gente está falando de sistemas de coordenadas. Primeiro, a representação da Terra. A Terra, pessoal, ela não é uma coisa homogênea, tá? Ela é uma coisa heterogênea, tá? Ela é função da variação da gravidade e ela tem formato irregular. Então, muitas vezes a gente vê a Terra representada assim, ó, mas ela não é desse jeito, ok? Tá? Então, qual é a forma real que a Terra tem? Então, vamos lá. As formas de representação da Terra. Então, tem uma forma que é a matemática, que é assumir que a Terra é toda bonitinha, né? Que parece uma espécie de esfera achatada, certo? Nós chamamos de elipsoide, tá? Que você pega uma elipse e gira em torno de um dos eixos, o eixo A, o eixo B. Ela é matematicamente modelável, tá? Ela tem significado apenas matemático, fisicamente não quer dizer nada, e o centro dela é arbitrário em qualquer lugar, não bate com o centro da Terra. Então, se a gente está mostrando ela por quê? Se ela não se encaixa com a Terra. É porque a maioria dos softwares trabalham com os elipsoides matemáticos para localizar o x e o y no plano, mas não a cota z, tá? Ou seja, transformam a Terra nisso aqui, ó, uma esfera achatada. Mas, de fato, a Terra é muito mais parecida com isso, ó, um geóide, né? Uma superfície onde você tem várias variações da gravidade. Você está vendo aqui do azul ao vermelho, né? A força da gravidade, né? Quanto mais azul, maior a intensidade da gravidade, quanto mais vermelho, menor. Em regiões mais altas, né, como os Andes, menor gravidade. Regiões mais profundas, como as Fossas Marianas aqui, ó, você tem mais intensidade da gravidade. Então, aqui, matematicamente, é difícil criar um modelo para toda esta Terra. O que o pessoal cria são modelos isolados para pequenas faixas aqui, tá? Então, no todo não dá para modelar, mas significado físico tem, certo? E o centro dela se coincide com o centro de massa da Terra. Então, na verdade, a gente usa na prática o x e o y, né, usando o elipsoide, e o z, que é a altimetria, usa o geóide. É uma combinação das duas coisas. Tá? Então, vamos tentar responder agora. Ó. Vamos até antecipar a resposta. Então, qual é a situação mais adequada? Ó? Então, quando você pega uma situação aqui, ó, tem uma linha que é a superfície do elipsoide, tem outra que é o do geóide, tá? E tem uma linha mais fina que é o real. Aí você tem o ponto A e o ponto B, certo? Observe que, fisicamente, o ponto A é mais alto que o B. Então, naturalmente, você tem uma gravidade, ó, muito maior, uma gravidade que vai decrescer até B e vai, por exemplo, permitir o fluxo de água nesse sentido, certo? Isso é o que está no modelo real, mas quando você vai para o sistema elipsoidal, tá? Que é esse aqui, ó, que usa essas alturas HE, tá? E HE minúsculo, H minúsculo E, ele dá uma ideia de que a gravidade em A é maior do que a gravidade em B. Ó, tá aqui o elipsoide. Tá vendo? E isso não está certo. Ok?
Então, ele diria para a gente, se você usasse o elipsoide, que o fluxo de água vai de B para A, né? Assumindo que B é mais alto que A. Tá? Então, matematicamente, o elipsoide é bom para eu modelar, mas fisicamente ele não funciona. Tá? Já o geoide, né, ele consegue ter significado físico, porque quando a gente olha para o geoide, aí você vê aqui, ó, as alturas do geoide em relação ao ponto A e em relação ao ponto B são mais reais em termos de gravidade. Então, a gravidade em A é menor do que B, o fluxo de água vai nesse sentido. Então, na prática, o que a gente faz? Usa o elipsoide para definir só o x e o y, que aí não tem problema com a gravidade, e usa o z através do geoide. Ok? Então, vamos falar um pouco agora sobre Datum, né, para entrar no sistema de referência mais adequado que a gente usa. O Datum é um modelo matemático teórico que a gente usa para representar a Terra, né, de sua superfície 3D para uma superfície plana. Ok? Então, a nossa solução para aquela questão, qual é o sistema mais adequado, é no nível de x e y, a gente usa elipsoides matemáticos, aquela figura do cilindro, da esfera achatada. Já no nível de z, do datum vertical, nós usamos o geoide. Então, nós combinamos o bom do elipsoide, que é o x e y, e o vertical, que é o geoide. Então, lá no equipamento GPS que você for usar numa obra, por exemplo, o x e o y que está lá são matematicamente definidos. Tá? Já o z, nem todo GPS vai lhe dar esse z. Quando ele dá, é o do elipsoide, tá? Não é o do geoide. Alguns equipamentos vão ter um barômetro que mede a força da gravidade. E aí o z vai se fixar com base na gravidade local ou embutido um modelo geoidal, que só serve para aquele local. Então, aqui é o exemplo real de como a coisa acontece. Está vendo aqui a estação total funcionando, recebe as informações do satélite e ela vai te dar informações dessa altitude aqui. Então, esse Hzinho, o que ele é? É a altura em relação ao elipsoide, que é essa linha preta, ok? Então, essa é a altura do elipsoide, mas não é a altura real, tá? Essa é a altura usando uma figura matemática, tá? Agora, já o Hzão, ele é a altura geoidal, que é a altura que coincide, ó, com o nível médio dos mares, tá vendo? Então, é a altura mais realista, certo? Então, esse equipamento ele vai te dar o Hzinho, não o Hzão, na grande maioria das vezes. Tá? Então, você tem que corrigir esse Hzinho por um N, chamado ondulação geoidal. Certo? Como é que você faz isso? O IBGE, por exemplo, disponibiliza um modelo matemático que tenta modelar localmente aqui esse geoide. Certo? Aí você entra com o x e o y e ele vai te dar o valor do N aqui. Ó. E aí você aplica o N sobre o H e acha a altimetria real. Ok? E aí, no caso do datum brasileiro, pessoal, essa ondulação, esse N, pode variar até 30 metros, e hoje o Brasil usa como datum horizontal o Sirgas 2000, né? E verticalmente nossa cota zero está na cidade de Ibituba, no nível médio dos mares de lá, em Santa Catarina. Tá? E o que é uma referência de nível é um blocozão de concreto que tem uma marca no ponto inicial fixado no solo com as informações de coordenadas x, y e z e o datum utilizado. Então vejam que o resumo dessa história bem aqui é você saber que quando você estiver usando o GPS geodésico para alocar alguma obra, o X e o Y é elipsoidal e o Z também. Tá? Então você tem que corrigir esse Z para achar o Z, a altitude geoidal ou ortométrica. No Brasil, o sistema de referência mais adotado, aliás, atualmente credenciado para ser usado, é o Sirgas 2000. Então, se a gente pensar qual é a esfera achatada que se usa para representar o Brasil, tem muitas esferas achatadas disponíveis. Já teve o Córrego Alegre, o SAD 69, e agora a gente tem uma chamada Sirgas 2000. Okay? Esse Sirgas 2000 ele se baseia no elipsoide Geodetic Referência System de 1980, que é idêntico ao datum usado no mundo todo, com uma pequena translação. Tá? O Sirgas 2000 ele é geocêntrico, ou seja, o ponto de origem tenta se encaixar próximo ao geoide. Tá? Aqui é o modelo geoidal que embasa o Sirgas. Então, você tem aqui o datum horizontal, que é esse elipsoide, e aqui o datum vertical, que é o geoide. Certo?
E a que se aplica? Posicionamento geográfico, geodésico, né? Achar um ponto, como nós vimos na figura do slide anterior. E no nosso caso, ó, criar referências de nível para fins de execução de obra rodoviária, né? Que é que a referência de nível é um marco que você coloca na obra, onde vai ter coordenadas x, y e z corretas daquele lugar. Lembrando que a x e y vem daqui, ó, do elipsoide, e a z vem do modelo geoidal por correção, né? Aquela ondulação geoidal. Ambos usando o equipamento de estação GPS geodésico. Agora, no Brasil, vamos falar um pouco desses sistemas de referência de nível. Se você não quiser implantar uma obra, às vezes tem uma referência de nível perto de você. E ela vai ser algo mais ou menos assim, ó, tá vendo? Um arco de concreto com a placa de bronze ou de metal aqui, com todas as referências planimétricas, altimétricas e gravimétricas. Aqui é um exemplo de um marco em Teresina, tá? Com as coordenadas latitude e longitude, tá? Dele, ó, já usando o Sirius 2000, tá vendo? E a altimetria do ponto, ó, 145 metros, tá vendo? Tá? E as coordenadas UTM dele, ó, 9.700.000 e poucos mil metros. Então, vamos já lá falar na frente, ó, é o mesmo ponto com dois sistemas de coordenadas, latitude e longitude, e aqui o TM. Tá? Mais informações podem ser obtidas no site do IBGE. Então, vamos falar agora dos princípios da projeção cartográfica para você entender aquilo que a gente falou no slide anterior. A gente falou de latitude e longitude e falou de UTM. Então, a projeção cartográfica é uma tentativa que se faz matematicamente de transformar uma coisa que é curva numa coisa plana, tá? Tá vendo? Você pega uma coisa curva e transforma no plano. Tem várias maneiras de você fazer isso. Uma das maneiras, por exemplo, as projeções equivalentes, que são, exemplo, a projeção de Lambert. Ela procura manter a área da superfície projetada em relação à superfície real. Quer dizer, a projetada em relação à real mantém a área. Agora, tem as projeções equidistantes, que é a UTM, que a gente usa muito em projeto rodoviário. Aqui, você não se preocupa muito em manter a área, e sim as distâncias, tá? Então, a distância na superfície curva se mantém na superfície plana. E tem as projeções conforme, como, por exemplo, a cônica, tá? Que são as projeções que preservam a forma, tá? O formato que você vê aqui é o mesmo que aparece no plano. Tá vendo aqui o exemplo da cônica, tá? Então, por exemplo, enquanto a UTM é muito boa para projetar regiões aqui próximo do Equador, já a cônica é boa para as regiões de polos. E uma coisa não se aplica à outra. Agora vamos falar, enfim, né, do sistema de coordenadas. Tá? Tem o geocêntrico e o sistema plano. Então, ó, o geocêntrico, vocês comumente conhecem ele como sistema de latitude e longitude, que tem o zero no Equador e sobe 90 graus para o norte, 90 graus para o sul, 180 graus para o leste e 180 graus para o oeste. Então, esse é o mais conhecido deles. Para a gente, em engenharia rodoviária, a gente usa mais esse outro aqui, ó, projeção UTM, tá? Que é diferente. Ao invés de ter, nós temos duas coordenadas, latitude e longitude desse lado aqui, aqui não. Aqui a gente tem 60 fusos, que são essas fatiazinhas, cada um com 6 graus e uma numeração. E nesses fusos são divididos em faixas por letras, né? Lá embaixo, no polo sul, você tem a letra que começa com a letra C, isso aqui é o M, aqui no Equador. Depois da letra N até o X no polo norte. Detalhando o sistema de coordenadas de latitude e longitude, né, o geocêntrico, né, ele procura projetar uma esfera com o centro do sistema de coordenadas dele lá no centro da Terra, tá? E basicamente esse posicionamento aqui no plano ele tem duas coordenadas, um ângulo de abertura em relação a um eixo de referência, por exemplo, aqui é o meridiano de Greenwich, assim chamado porque passa pelo Observatório de Greenwich na cidade de Londres, arbitrariamente. Então, esse ângulo de abertura lambda nós chamamos de longitude desse ponto P. Tá? A inclinação vertical aqui, ó, do plano vertical cortada, traçando uma linha até chegar no eixo concêntrico aqui da Terra, né, o eixo de rotação dela, ele faz um ângulo de abertura, que nós chamamos de latitude. Tá? Então, isso é basicamente assim que se mede longitude e latitude. Né? Então, a latitude em relação ao Equador e a longitude em relação ao meridiano de Greenwich. Tá? As latitudes são medidas para o norte e para o sul. Geralmente, para o norte se bota o positivo ou N, para o sul negativo ou sul. Para o leste, se coloca o positivo L
ou east em inglês, e para o oeste se coloca negativo ou O ou W, que é o west em inglês. Então esse é o sistema de coordenadas geográfico geocêntrico que vocês conhecem mais facilmente, latitude e longitude. Aqui é um exemplo dessas coordenadas, né? Tá vendo aqui o Equador 0 grau, aí, mais 4 graus de latitude positiva, menos 4 negativa, na região do Brasil, né? E as longitudes, ó, 36, 42 e vai crescendo, tá vendo? Tá? Crescendo para a esquerda. Esses números em preto aqui são os correspondentes do sistema UTM, FUS 18, 19, 20, por exemplo, o Piauí está no 23 e parte no 24. Mas aqui a representação da grade de coordenadas do sistema de latitude e longitude. Agora vamos falar do sistema UTM, né? O sistema UTM a gente tem que ter muita atenção com ele, né? Porque ele é o mais usado no projeto de rodovias. É um sistema de coordenadas planimétrico que usa um cilindro, tá vendo? Ó, secante, quer dizer, ele corta a superfície da Terra e aí no ponto onde ele corta, ele faz um fuso de 6 graus e aí ele projeta a superfície da Terra nesse fuso. Veja que ele corta secante, então tem uma parte da Terra que fica para fora e outra parte que fica para dentro. Essa parte para dentro, quando você projeta, ela diminui. Essa parte para fora, quando você projeta, ela aumenta. Então existe uma pequena deformação no sistema UTM que nós vamos ver como corrigir lá na frente. Então esse fuso tem a parte central e as partes periféricas secantes, tá? Esse sistema ele adota, né, ele é bom para projetar latitudes que vão de 0 a 84 graus norte até 80 graus sul. Mais que isso, ele não é bom. Tem que usar outro sistema de projeção que não ele, ok? Esse sistema tem 60 fusos como esse, né? Então você vai rodando em torno do eixo da Terra, cada um tem 6 graus. Né? Como a gente já disse, ele abrange da coordenada 84 norte a 80 sul. E o elipsoide de referência para usar ele, né? Ou seja, essa superfície que representa a Terra, é o elipsoide Hanford, de 1924. Quer dizer, uma equaçãozinha matemática que o cara criou para uma esfera achatada que encaixa-se na Terra. Então, lembrando bem, ó, que o sistema UTM vai pegar o x, o y e o z, mas só o x e o y dá para confiar. O z não é a realidade do z é o geóide, a gente já havia falado. Aí aqui tem um detalhamento, ó, do sistema, tá vendo? Está aqui a Terra com seu eixo, né, de divisão, e está aqui o fuso sendo retirado, né, como se fosse um gomo de uma laranja, e aqui a vista dele de frente. E aqui o detalhe, ó, originalmente, quando o cartógrafo Mercator pensou isso, ele pensou num cilindro vertical, e depois ele só desenrolaria o cilindro naquilo que foi projetado nele. Mas o pessoal adaptou, por isso que chama universal transversa, né? Porque ele sai da vertical e vai para o transverso na horizontal. E aí a projeção que seria desenrolando na horizontal passa a ser desenrolada na vertical. Esse é o mecanismo de pegar o que está em 3D e jogar no plano. É como se fosse um carbono envolvendo a superfície 3D. Agora, olhando de perto um fuso desse, o que é que a gente tem? Ó? A gente tem num fuso desse, tá? Dois sistemas de coordenadas idênticos. Você tem aqui no eixo abaixo do Equador e acima do Equador. Então, nos dois, ó, a variação de y é a mesma, tá vendo? Ó? De 0 km a 10.000 km. Quer dizer, aqui no Equador é 0 km, lá em cima é 10.000 km no Polo Norte. E no Polo Sul é igualzinho, ó. No Polo Sul é 0 km e vai até 10.000 km no Equador. E a variação na direção X de todos os fusos é a mesma. De 166 mil quilômetros até 1.000 metros, na verdade, até 843 mil metros, ok? Essa aqui é um detalhe, ó, quando você olha esse sistema de coordenadas do hemisfério norte, tá? A gente sempre usa o y, a gente chama de n, e a coordenada x a gente chama de e, que é east ou leste em inglês. E aqui a mesma representação para o hemisfério sul. Veja que tem a mesma variação de y nos dois hemisférios, né? 0 a 10 milhões de metros, e no x ó, a mesma variação, de 166 mil a 834 mil metros. Então, é importante, diferente do sistema de latitude e longitude, aqui as coordenadas são medidas em metros ou quilômetros, ok? Então, por isso que é mais fácil para nós usar isso no projeto da rodovia. Agora vamos falar daquele fator de correção que a gente conversou. O fuso tem essa amplitude toda, ó, 6 graus, né? Mais ou menos 668 km de abertura. Então, 3 graus
para o meio do fuso de um lado e 3 graus para o outro lado. Esse meio do fuso marca o único lugar, aliás, a simetria do lugar, né? Existe um ponto aproximadamente a 1,37 graus desse ponto central, tanto à direita e à esquerda, que é a linha secante. É aquela linha onde a superfície do elipsoide coincide com a superfície de projeção. Então aqui, ó, não tem nenhuma correção. Ó. O K, o fator de correção é 1. Ou seja, a distância que você mede em cima da linha que corta a Terra são iguais. Agora, entre as duas linhas secantes, você aplica uma redução. Aplica o fator de K de 0,996. Quer dizer, reduz bem pouquinho a distância. Depois das linhas secantes, né, você vai ter que colocar um K de amplificação, ó, 1,001 para um lado ou para o outro. Então, as distâncias entre as linhas secantes, que cortam o cilindro do cilindro que corta a superfície da Terra, você reduz a distância que você mediu na projeção, multiplicando por esse fator de K pequenininho aqui. Depois da linha secante, aí você multiplica por esse K de 1,01. Como é que você sabe que está antes ou depois? É exatamente aqui essas distâncias. Ó. Entre 320 mil e 680 mil, o valor de K que você vai usar é esse aqui, progressivamente. E acima de 680 mil até 843 mil, de 320 mil até 166 mil, você usa esse valor de K aqui um pouquinho maior. E aí você corrige. O importante aqui é saber que o que você mede na projeção, na sua planta do seu projeto rodoviário, ela tem que ser corrigido para o mundo real aplicando esses fatores K. Isso faz relevância quando você tem grandes distâncias. Para pequenas distâncias não vai fazer relevância. Mas é importante a gente falar disso. Nomenclatura do sistema UTM. Ó. Então vamos lá, são duas formas de você entender o sistema UTM. No Brasil, certo? Ele preserva essas número de fusos aqui, tá vendo? Ó, 19 no internacional, mesma coisa, ó, 19, 20, 21, 22, 23, ó, tá vendo? Só que aqui no Brasil isso é renomeado através de letras e números, tá vendo? Ó? S de sul, se fosse para cima era norte, né? E as letras começam o A, B, C, D, E, F, G, enquanto aqui as letras começam lá embaixo, C, D, E, F, G até o M. Aqui no Brasil o IBGE adotou o contrário, ó, é do A para baixo. Né? Então aqui acima do polo é do A para cima, tá vendo? Ó, N acima do Equador, S abaixo do Equador, aí A, B, C subindo, A, B, C descendo. E essas letras, esses números aqui, 18 é o fuso, ó. Fuso 18, fuso 19, assim esse cara aqui, por exemplo, ó, esse cara aqui na região do Mato Grosso, ó, ele está ao sul do Equador, na letra da faixa D, quer dizer, ó, faixa A, faixa B, faixa C, faixa D, no fuso 21. Toda vez que você vê uma planta cartográfica, ou um projeto rodoviário, que tenta enquadrar a sua obra rodoviária, se ele disser assim, ó, SD21, ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou no Mato Grosso, na região sudoeste. Entendeu? Já na região, um projeto internacional vai ser mais simples, ó, só tem as numerações dos fusos e as letras. Inclusive as letras é um padrão só, C lá embaixo até X lá em cima. Aqui não. No Brasil a gente bota A do Equador para baixo, seguindo o alfabeto, e A do Equador para cima, seguindo o alfabeto. Então é um padrão que a gente tem que obedecer no Brasil. Então aqui, por exemplo, aquele quadrado lá do SD21 ele ainda vai se subdividindo, porque nem sempre você faz uma rodovia que pega toda aquela região, né? E essas subdivisões elas vão seguindo uma escala. À medida que você vai aumentando a escala, vai chegando mais perto, você vai redividindo. Então o SD21, a primeira redivisão é entre letras, tá? V, X, Z, Y. Depois, o V é subdividido em letras de novo, A, B, C, D. Depois, as letras aqui são subdivididas em algarismos romanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, esse algarismo romano é subdividido em algarismos arábicos, 1, 2, 3, 4. E os algarismos arábicos são subdivididos em regiões, norte, nordeste, sudeste e sudoeste. Então, para achar a planta, você vai combinar isso, entendeu? SD21, V, quadrante A, quadrante I, quadrante 2, quadrante SE. Aí você chegou no local, que às vezes aqui é uma pequena região de 2 ou 3 cidades. Então essa é a nomenclatura que você vai ver lá na prancha. Nós vamos ver esse exemplificado lá na frente. Aqui, por exemplo, ó, você tem uma prancha, não é um projeto rodoviário, é uma carta DSG, é uma carta que o Exército pegou e, de um levantamento topográfico e de vários outros elementos hidrográficos. E ele transformou isso num arquivo de CAD, tá? De AutoCAD. Então aqui quando a gente olha para esse arquivo, tem algumas informações aqui que é importante. Ó. Essas informações aqui, ó, o que ele está dizendo? Ó? A escala, quando foi referência, ó, de abril de 2005,
E aqui ele vai dizer, ó, SB23XD2, ó. Então, ao sul do Equador, na faixa B, no fuso 23, no quadrante X, quadrante D, quadrante 2. Quem é esse cara aqui? É Teresina, meus amigos. Ok? Detalhando um pouco mais esse quadro, para entender um pouco melhor, vamos entender, ó, essa parte aqui, ó. Ele, além de enquadrar a Teresina, ele bota aqui do lado um enquadramento das cidades vizinhas, ó. E ele vai dizer, por exemplo, Altos, aqui do nosso lado, tá? Tá na SB23XD3, tá vendo? Ó? D1, D2, D3, D4, D5, D6, tá vendo? Aquela subdivisão que nós vimos anteriormente, tá? Então ele dá a vizinhança. E, entendendo o sistema UTM agora, ó, aqui tem um sistema de coordenadas no Y e outro no X, ó. Olha o do X, ó, 724.000, 726.000, 728.000. Olha o do Y, 9.329.000, 9.394.000, 9.396.000, ó, crescendo, não é isso? Então, está crescendo porque o Equador está bem aqui acima de Teresina, né? E aqui está crescendo para a direita porque o fuso 23, o meio dele, está para a esquerda de Teresina. Tá? Então, Teresina está no fuso 23, mais à direita do meio do fuso. Tá? Agora vamos ver uma aplicação disso num projeto rodoviário, que é toda essa nossa conversa para chegar bem aqui, ó. Aqui é um projeto, uma nota de serviço de terraplanagem. O que é que essa nota traz? Ela traz todas as estacas, aqui é só as primeiras 14, tá? Ela traz aqui as coordenadas do sistema UTM, onde você vai localizar em campo com equipamento de GPS este ponto, com base nessas coordenadas. E lá você vai usar equipamentos para alcançar essas cotas de terraplanagem, tanto da estaca de offset, que nós já vimos na aula anterior, né, que é o limite de trabalho da terraplanagem à esquerda, do bordo à esquerda da plataforma da pista, do eixo da pista, do bordo direito e do offset direito. Então você tem coluna dando a distância em relação ao eixo e a cota a ser alcançada. Então, para você conseguir executar isso aqui para cada estaca, a primeira coisa é achar a estaca. E achar essa estaca, por exemplo, se quisesse achar aqui o PC, ó, vamos dar um zoom nela. O que você ia encontrar? Está aqui, ó, estaca 2 mais 11,78. Como é que eu acho ela? Ela usa um sistema de coordenadas UTM na direção norte, quer dizer, na vertical. Ela está a 9.444.479 metros e 90 centímetros e 9 milímetros ao sul do polo, ao norte do polo sul. Tá? Então o zero está lá no polo sul e você mede essa distância toda e chega nesse ponto. Que aqui no caso, pessoal, é a duplicação da BR-343 saída leste de Teresina em sentido Altos. Ok? E na coordenada leste, você está a 758.753 metros e 54 centímetros e 4 milímetros da borda esquerda do fuso 23, que é o fuso que se encontra na cidade de Teresina. Então, toda a nossa conversa foi para chegar bem aqui e entender o que é que significa o N, coordenada norte, né? Coordenada Y, e o E, que é a coordenada leste, coordenada X, e entender esses números, porque esses númerozinhos é que vão aparecer lá no seu GPS, e você tem que entender como achá-los para poder locar essa estaca e aí executar o serviço de terraplanagem. Era isso que nós tínhamos para falar, e eu agradeço a atenção de todos. Agora sigam para os testes. Obrigado.